Meus irmãos, a graça e a paz, amém? Glória a Deus, que bênção estamos nós aqui nessa noite, na casa do Senhor. Louvamos ao Senhor por isso, que belas músicas, né? Que belas músicas. Deus usou os nossos irmãos nessa noite para nos conduzir em louvor. Louvado seja Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco, amém? Saudamos os que estão aqui, os que estão em casa, que nos acompanham pela transmissão. Que Deus em Cristo vos abençoe. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Leremos a primeira parte. Leremos a primeira parte. Parte A desse versículo. Apocalipse 3:8, que diz: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aleluia. Vamos recitar como está na projeção essa primeira parte. Glória a Deus. Acho que aqui está melhor. Vamos lá? Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Só até aí. Mesmo sentado, vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de com os nossos irmãos estarmos te cultuando. Ó Deus, te louvamos pelos irmãos que o Senhor tem usado para que dediquem suas vozes para conduzir a igreja em louvor. Senhor, nós te louvamos por essa palavra que o Senhor vai ministrar a nós, porque sabemos que ela é santa, que ela é poderosa, que ela é bendita, que ela é bem-vinda. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e oramos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem escreveu esse versículo, o capítulo e o livro, irmãos, quem é o escritor? João. E o autor? Jesus. A Bíblia tem muitos escritores, cerca de 40 homens foram usados para escrever a Bíblia, mas um só autor, preste atenção, um só, o nosso Deus, amém? Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que toda a escritura foi inspirada por Deus, ou seja, veio de Deus. Não há nada aqui na Bíblia que tenha surgido apenas no coração do homem e o homem decidiu colocar aqui sem que Deus participasse. Então, o autor da Bíblia é Deus. Amém? Alguns ele usa para escrever, mas o autor sempre é dele. Tudo veio dele. Então, quando o versículo diz que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar, quem é que está colocando essa porta aberta que ninguém pode fechar? É João? Não. João apenas está escrevendo porque Jesus diz: escreve. Mas quem declara é ele.
Amém? É Ele que está declarando que colocou uma porta aberta, né, diante de você e que ninguém pode fechar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Eu trago essa palavra nessa noite porque nos últimos tempos eu tenho sido procurado por algumas pessoas, alguns irmãos, um pouco inquietos sobre se o que está fazendo veio de Deus ou não veio de Deus, se a porta que foi aberta na sua vida foi Deus que abriu, não foi Deus que abriu. E eu não vejo isso como algo ruim, eu vejo isso como alguém que deseja agradar a Deus e que busca a confirmação sobre aquilo que eu estou fazendo é algo que veio de Deus, é algo que agrada a Deus, porque isso deve estar no coração de cada um de nós, o tempo todo está buscando fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Meus irmãos, na nossa vida, o tempo todo, muitas portas estarão sendo abertas. Muitas portas estarão sendo abertas. Tem horas que nós estamos entrando na porta certa, mas tem hora que a gente pode estar entrando na porta errada. Porque a gente gosta de ver porta aberta diante de nós, né? Dificilmente alguém ora pedindo, Senhor, fecha a porta. É só orar para Deus abrir porta. Abre porta. E hoje nós vamos aprender também, irmão. Tem hora que a gente tem que orar, ter coragem de orar. O Senhor diz, Senhor, fecha a porta. Fecha a porta. Por melhor que seja, se não é da tua vontade, fecha essa porta. Aleluia. Então vamos lá. Algumas coisas bem básicas de fé cristã. Irmãos, as portas que se abrem na nossa frente, as oportunidades. Quando nós falamos de portas abertas, nós falamos de oportunidade. O Senhor está dizendo, eu vou abrir uma oportunidade para você. Então as portas abertas, ou as oportunidades que surgem na nossa vida, elas têm três origens. Elas têm três origens. Existe porta que foi aberta por Deus. Glória a Deus. Aleluia. É essa que você tem que acertar. Deus abre portas, irmãos. E toda porta que Deus abre é bênção. Amém? Glória a Deus, é bênção. Deus não abre porta para te prejudicar. Deus não abre porta para te destruir. Deus abre porta para te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Mas o inimigo também abre porta. O inimigo também abre porta. E a porta que ele abre não presta. É para te prejudicar, é para te afastar de Deus, é para fazer você andar em desobediência, mas ele abre. E tem aqueles que, irmão, não resiste uma porta aberta. Mas, irmãos, nós precisamos ser honestos com nós mesmos. Existe porta que nós vamos com a nossa mão e a gente abre. Fui eu que abri essa porta. O meu desejo, a cobiça, a atração. Ou tem hora porque a necessidade foi grande, eu fui lá e abri uma porta. Irmãos, geralmente quando a porta é você que abre, sem consultar a Deus, isso vai te trazer problema, isso vai atrasar a tua jornada, isso vai te causar perdas. Por isso, nessa noite, nós precisamos entender, irmãos, quando é Deus que abre. Se é Deus que abre a porta, você pode entrar, que é algo tremendo para a tua vida.
para o teu crescimento, para a tua edificação. Mas, meu irmão, cuidado para não estar entrando em porta aberta pelo inimigo. Cuidado para que o teu desejo, a tua cobiça não seja tão grande que você vá lá e esteja abrindo portas. Sabe qual é o problema que nós temos, a dificuldade que nós temos para discernir isso? O primeiro problema é que o ser humano tem a tendência de achar que se a porta é agradável, foi Deus que abriu. Se isso é uma coisa agradável, é de Deus. Opa, né? É de Deus. E não é assim que você vai discernir se uma porta é de Deus. Não porque aquilo ali foi algo muito agradável. Vamos lembrar de Ló. Quando ele está se separando de Abraão, uma porta é aberta, ele olha lá ao fundo, as campinas verdejantes da cidade de Sodoma. Ele cuida de gado, ele tem gado. Tudo que gado precisa é de água e de pasto. Meu irmão, quando ele olha as campinas de Sodoma, ele diz: é tudo que eu quero para o meu gado, eu vou para lá. Irmãos, era agradável aos olhos, mas aquela porta foi aberta por Deus? Não. Você pega lá, nós não vamos nos deter nisso aqui, mas você pega o texto lá e procura ver se Ló está numa campanha de oração, de jejum, na presença de Deus, dizendo: Senhor, abre uma porta abençoada para mim, para minha família. Ele não está. Ele foi guiado pelos olhos. É bonito, é agradável. Ele vai e se arrebenta. Então nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Tem hora que a porta não é interessante, é até feinha, mas pode ser Deus que tenha aberto. Lembra de Jonas? Deus abre uma porta para Jonas pregar a palavra em Nínive. Quando Deus abre a porta, ele olha: Nínive é ruim, o povo lá não presta, eu não quero essa porta. E aí ele vai abrir uma outra porta lá para ir para Tarsis. Olha, irmão, porque ele olhou a porta e a porta não era agradável aos olhos dele, mas ali era que estava a vontade de Deus. Está vendo só como nós muitas vezes somos guiados pelos olhos, porque é agradável, irmãos. Às vezes nós achamos que as coisas, por serem difíceis, não são de Deus. A coisa é difícil, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Quando Paulo estava em Troade, na segunda viagem missionária, irmão, Paulo ia sair de Troade e ele ia para uma próxima cidade, distância pequena, poucos quilômetros. De madrugada, Deus dá uma visão e abre uma porta. E essa porta ele deveria ir pregar o evangelho na Macedônia. Você tem noção da distância? Paulo está na Ásia Menor e está sendo uma porta aberta para ele ir para a Europa. Ele vai percorrer uma distância gigantesca, complicada, não estava no plano, não estava no orçamento. Deus abriu, irmão. Tem hora que algumas portas que Deus abre não são fáceis mesmo, não, mas se é de Deus é bênção, amém? É bênção, glória a Deus. Então nessa noite eu quero deixar aqui alguns princípios para nos ajudar a discernir se a porta que está sendo aberta é de Deus ou não. Lembrando, só nos interessa entrar na porta que Deus abre. Eu não quero entrar em porta que o inimigo abra, mas eu também não quero ser guiado pelo desejo do meu
coração, mas eu quero ser guiado pela vontade de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender: a porta que Deus abre na tua vida, nunca, eu estou dizendo nunca, vai contrariar a palavra, nunca vai contradizer a palavra. Se você entrou numa porta, irmão, e aquela porta está mostrando que tu está andando contra a palavra, não foi Deus que abriu. Sai dali, porque senão você vai se arrebentar. Eu vou ser mais específico, irmãos. Uma porta de trabalho se abriu para você. E a partir do momento que tu entrou naquela porta de trabalho, você passou a ser mal visto. As pessoas passaram a ter uma imagem ruim acerca de você. Nem os ímpios estão enxergando aquilo como um trabalho correto. E tu vai ficar naquilo ali achando que aquilo ali foi Deus que te deu aquele trabalho, irmão. Algumas pessoas se agarrando à ideia da necessidade, mas eu preciso. Meu irmão, olha a imagem que o mundo está fazendo de você desde que você entrou naquele trabalho. Eu lembro que eu tinha uns 19 anos, sou 19 anos. Eu fui trabalhar numa empresa. Eu tinha vergonha. Eu não queria nem dizer para as pessoas que eu trabalhava ali. Ah, porque eu preciso, irmão, aquilo nunca me deu paz, aquilo nunca me deu alegria, aquele dinheiro que eu ganhei ali nunca trouxe nada de bom para mim. Aquela porta Deus não abriu, eu estava ali de teimoso, eu estava ali de desobediente. Mas tem hora que nós, irmãos, ficamos travando uma batalha com Deus. Ah, pastor, porque eu preciso, porque eu tenho que sustentar a minha família. Quem sustenta a tua família é Deus, amém? Glória a Deus. Enquanto você colocar no teu coração que quem sustenta a tua família é você, você vai viver sofrendo, irmão. Irmão, se a porta que se abriu é para você estar fazendo o que é errado, Deus não abriu essa porta para você. Deus não abriu essa porta para você. Ah, pastor, eu estava precisando muito de dinheiro, eu tinha umas contas para pagar, e graças a Deus que o rapaz me levou ali no agiota e ele me emprestou dinheiro. E tu está dizendo graças a Deus. Tu acha que no dia que tu foi receber o dinheiro emprestado daquele agiota, aquela porta foi aberta por Deus? Você não conhece a palavra, que a palavra condena isso. E de vez em quando a pessoa ainda vem, irmão, contando vantagem, como se fosse Deus que tivesse aberto aquela porta. A agiotagem é crime perante a lei dos homens e é condenada na palavra. Você está participando de algo que é condenado na lei dos homens e na lei de Deus. Ah, mas e a tua necessidade está acima da palavra. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Eu estou falando para os solteiros. Eu estou falando para quem é solteiro. Estou falando para quem é casado. Que aquele que é casado vai lutar aos pés do Senhor para manter o casamento, seja com crente, seja que não com crente, mas vai, porque Deus abençoa a união. Agora, irmão, você é solteiro, uma porta se abriu para tu te relacionar com a pessoa que não é crente. Tu está achando que foi Deus que abriu essa porta para ti?
Foi Deus que abriu. Foi o teu desejo, a tua atração, o teu coração humano que fez isso, porque a palavra orienta que não deve ser assim, irmão. Então não existe porta aberta por Deus para você desobedecer. Não existe. Irmão, se uma porta se abriu para você estar naquele lugar dando mau testemunho, Deus não abriu essa porta. Deus não abriu essa porta. Depois que tu está nesse lugar, estão dizendo que tu não é crente. A Bíblia diz que a nossa luz, a luz tem que brilhar, irmão. Não as pessoas dizerem, isso aí, estando nesse lugar, fazendo essas coisas, essa porta não foi Deus que abriu. Se a porta que se abriu é para você andar mentindo, você andar mentindo, mas se eu não mentir, eles vão me despedir. E daí, irmão, você vai ficar mentindo ali, e você está achando que isso é bênção para a tua vida, que você vai estar crescendo dessa maneira, irmão. Meu patrão fica mandando eu fazer algumas coisas erradas. Ele pode mandar, mas eu não vou fazer o que é errado, porque isso contraria a palavra. Pastor, mas ele vai me demitir. Que demita. Meus irmãos, se o crente não está disposto a pagar o preço da obediência ao Senhor, meu irmão, ele vai se arrebentando todo. Esse é o nosso desafio. Deus nunca vai te levar a abrir uma porta para contradizer a sua palavra. Segundo critério, irmãos, a porta que Deus abre, ela será acompanhada de uma confirmação. Não há nada errado em orarmos para que Deus abra uma porta de uma oportunidade que nós queremos, seja para estudar, seja para um trabalho, seja para uma viagem, seja para adquirir alguma coisa, seja para um relacionamento. Não há nada de errado. Mas, meu irmão, Deus vai confirmar. Deus vai confirmar, irmão. E Deus tem muitas formas de acessar o nosso coração. Ele confirma na sua palavra. E é possível que alguém que esteja aqui, ou que esteja nos ouvindo nessa noite, Deus está confirmando. Deus confirma na sua palavra, irmão. Ele usa alguém, ele usa uma pessoa para trazer uma palavra. E não precisa a pessoa sentar contigo, te chamar, irmão, eu estou trazendo. Não precisa disso. Seja numa pregação, seja numa... Deus vai usar uma palavra para confirmar aquilo. Deus vai usar um texto bíblico, irmão. Tem hora que nós estamos meditando na palavra e o Senhor nos conduz a um texto, e aquilo ali veio confirmar. Através de uma pregação, Deus vai usar um irmão. Deus confirma através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai testificar no nosso coração. A Bíblia diz que Deus confirma dando paz. Paz. Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Esse texto fala de duas coisas: árbitro e paz. Árbitro é o juiz, é aquele que julga as questões. O texto está dizendo que a paz de Cristo é o juiz, né? É o juiz, é o que vai julgar. Então, irmãos, quando nós entramos na porta que Deus abre,
a paz de Cristo vai nos tomar conta. Não significa dizer que tudo ali vai ser fácil, mas eu estou dizendo que mesmo em meio à situação mais difícil, eu tenho paz, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Mandava a missionária falando aqui, ela vai para lá e tem passado momentos muito complicados ali, de muita luta, mas a paz do seu coração, de que ela está fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Isso é importante, Deus confirmando. A pessoa entra numa porta e vive o tempo todo angustiada, e não dorme direito, e vive o tempo todo atribulado, porque entrou naquilo ali, e está achando que aquilo ali veio de Deus. Vive o tempo todo angustiado, agora está tendo problemas até emocionais por causa disso, e vive o tempo de um desespero, numa angústia. Não foi, irmão. Mas uma terceira coisa importante, para se saber se a porta que foi aberta veio do Senhor. Irmão, a porta que Deus abre nunca é para você se distanciar dele. Deus nunca vai abrir uma porta para um servo de Deus entrar, para ele se distanciar de Deus. A nossa caminhada aqui é em comunhão com Deus o tempo todo. O tempo todo. Deus não vai te dar algo, irmão, para tu te afastar dele. Deus não vai te dar algo para você acreditar que agora pode, por causa daquilo, andar sem ele. Eu não consigo entender, algumas pessoas recebem alguma coisa e dizem isso foi de Deus, e depois que recebeu aquilo ali, só anda longe de Deus, só anda afastado de Deus, só anda fora do caminho. Você está achando que aquilo ali foi de Deus? Aquilo ali foi um presente do inimigo para te afastar de Deus, e ele conseguiu. Ele conseguiu. Ali foi uma capa de Acã, né, irmão? Bonita. Se arriscou por aquilo ali, para estar em desobediência a Deus. Irmãos, Deus é Deus de relacionamento. Andar com Deus, andar próximo, andar em comunhão. Ele quer ser o primeiro na tua vida. Pastor, mas como é que faz se eu preciso? Se eu preciso. Irmãos, a Bíblia mostra que se Deus é prioridade nas nossas vidas, se Deus para você é em primeiro lugar, Ele é prioridade, o que você precisa, Ele vai suprir. Amém? Ele vai suprir. Se a tua confiança está no Senhor, se você não abre mão dos princípios da palavra, se você não abre mão de andar em obediência ao Senhor, meu irmão, Ele vai suprir. O que comer vai vir, irmão. O que vestir vai vir. Porque Deus é Deus que honra. É Deus que honra. Ah, pastor, mas eu preciso de alguém na minha vida para completar a minha vida. Eu quero uma pessoa para dividir. Eu quero um relacionamento. Ok, irmão. Mas é melhor esperar o tempo de Deus do que forçar uma porta. Para depois andar triste, andar sofrendo, andar abatido. É melhor. Mas uma coisa que todo crente deve, irmãos, fazer, duas. Primeiro, orar para Deus abrir porta. Senhor, eu quero a porta que o Senhor abra.
Eu quero entrar na porta, mas só se for a porta que o Senhor abrir. Mas também ter coragem para pedir: Deus, se não for o Senhor que está abrindo essa porta, fecha. Não importa a vantagem que seja, não importa o quanto eu vou ganhar, se não é de Deus eu não quero, porque eu não vou ganhar, eu vou perder. Eu vou perder, irmão. Se você entrar numa porta que não foi Deus que abriu, você vai perder. Onde é que foi parar Jonas quando foi para Tarsis? No meio da tempestade, no fundo do mar, no ventre do peixe. Era ali a vantagem que ele achava. Não veio de Deus, irmãos. Onde é que foi parar Ló? Num lugar de sofrimento, num lugar de angústia, de vergonha. Comprometeu toda a família dele, porque ele achava que ia ganhar, ele ia ganhar. Onde é que terminou Acã? Derrotado. Irmão, aquela capa tão bonita, perdeu tudo aquilo ali, fez todo o exército que andava com ele perder a guerra. Porque ninguém, irmãos, ninguém é bem sucedido entrando em portas que Deus não abriu. Não vai ser, vai gemer, vai sofrer. Por isso tenha coragem. Senhor, não importa, irmãos, olha, não importa se for para fazer a obra, até para fazer a obra de Deus, você tem que entrar na porta que Deus abrir. Irmão, porque tem hora que está a gente querendo, a pretexto de fazer a obra de Deus, forçando porta que Deus não abriu. Eu me lembro quando recebi o convite para vir pastorear essa igreja, e eu disse para os irmãos estão orando, eu vou orar. E a oração que eu fazia ao Senhor: Senhor, se não é o Senhor que está me movendo, fecha essa porta. Não importa, eu vim aqui fazer a obra do Senhor. Mas, irmão, o crente fora do lugar não funciona. Não funciona. Você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Tem hora que a gente está forçando porta de ministério, porque eu estou achando bonito o que estão fazendo. Mas Deus quer que você esteja fazendo aquilo ali, ou Ele tem outra coisa para você fazer na obra do Senhor? Então nós precisamos estar tendo coragem de orar. Deus, eu quero entrar na porta que o Senhor aprova, mas pode ser a porta mais dourada, a porta mais linda. Se não for o Senhor que estiver lá, eu não quero entrar. Se não tiver a tua aprovação, fecha. Tem que ter coragem disso aqui, irmão, fazer uma viagem. Eu estou tanto vontade de fazer essa viagem. A porta se abriu. Foi Deus que abriu. Foi Deus que abriu. Se não for, Senhor, fecha. E se fechar, irmão, é livramento. É livramento. Se fechar, livramento, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Irmãos, como eu já estou fechando, como historiador, muitas vezes gosto de ir em locais registrados na história e às vezes aprender, olhar em loco aquilo que eu falo para os meus alunos. E eu lembro que foi no ano da pandemia lá, 2021, 22. Eu fiz um roteiro para fazer uma viagem à Europa. Estou com muita vontade de ir. Comprei passagem para viajarmos em 6 países da Europa. Hotéis, traslado, estava tudo roteiro, tudinho, estava, né? E de repente Deus foi lá e fez assim, ó, puf, fechou. Olhando pelos olhos humanos, eu tive prejuízos das passagens que eu tinha gastado, não recebi quase nada, quase nada. Alguns hotéis eu consegui, outros não, uma porção de coisa. Deus fechou. No
No primeiro momento o semblante tende a cair, irmão. Porque o coração do homem é terrível, né? Aí de repente o Senhor começa a mostrar. Sabe o que ia acontecer? Assim que, algum tempo depois, os países da Europa começaram tudo a fechar. E eu ia para lá, ia ficar lá, sem saber quando ia voltar, aperreado num lugar que eu não conhecia. Eu digo, não, Senhor, o Senhor sabe, não foi nada, não está nada errado, não. Está certo, está certo. Se o Senhor fecha, quando Deus fecha a porta também é bênção, irmão. Quando Deus fecha a porta também é bênção. Portanto, glorifique, Deus é bênção, Senhor. Senhor, eu estava fechando o negócio, ou deu errado. Não deu errado não, se torou, deu foi certo. Amém? Porque, irmão, um negócio que você fecha e depois você descobre que entrou numa roubada. Não, Senhor, tá certo, não perdi nada não. Com Deus ninguém perde, amém? Até aquilo que nós achamos que é perda é ganho. Aleluia, glória a Deus. Por isso, ore para que Deus abra a porta certa, mas ore para que Deus feche a porta. E quando Deus fechar, glorifique, assim como você glorifica quando Deus abre, amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Irmão, e até quando dá errado, dá certo. Na vida do servo de Deus, até quando dá errado, Deus pega o nosso erro, ele dá uma mudada, dá uma corrigida. Durante muito tempo eu lamentei, porque eu comecei a cursar direito quando você só tinha 25 vagas aqui para o Maranhão de direito. Quando não tinha nenhuma universidade particular, não tinha direito na UEMA, só tinha direito na UFMA. E eu passei, fiz 2 anos de direito e depois abandonei o curso. E aí depois fiquei dizendo, eu poderia ter sido um juiz, eu poderia ser um grande advogado. Na minha cidade só tinha um, já ia se aposentar, um desembargador. E Deus queria essas coisas tudo para mim. E Deus queria que eu fosse pregador do evangelho, amém? Glória a Deus. Mas eu perdi dinheiro. Que perdi nada, né? Irmão, quem anda com Deus não perde nada, aleluia, glória a Deus. Aí tem hora que ele fica assim, eu poderia ter sido. Não, eu louvo a Deus pelas portas que Ele fechou, assim como louvo pelas portas que Ele abriu. A Ele toda a honra, toda a glória, aleluia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor conduz a nossa vida, o Senhor conduz a nossa história. Nos ajuda a confiar mais, Deus. Tem horas que nós estamos confiando muito nos nossos critérios, naquilo que olhamos. Temos que dobrar mais o joelho e falar contigo, pedir a tua direção. Temos que confiar que quando o Senhor fecha uma porta que parecia uma coisa boa, mas se for o Senhor que fechou, não ia ser nada de bom. Bom é estar na tua presença. Bom, Senhor, é fazer a tua vontade. Bom é andar em obediência. Bom é quando a tua paz habita no nosso coração. Por isso nós te louvamos por essa palavra e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe. O Senhor vos guarde, vos leve em segurança e se conduza em sua paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.